Continuando o nosso simulado, vamos fazer o exercício 2, tá? Então, vamos lá, ó. Na expressão 3/7, alguma coisa que eu vou ter que descobrir, 6/5, isso dá 5/14. Qual sinal deve ser colocado no lugar do ponto de interrogação para que essa igualdade fique correta? Então, ó, vamos lá. Será que eu vou ter que pôr aqui no meio a divisão, a multiplicação, a soma, a igualdade ou a subtração? Pessoal, como que multiplica frações? De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Se aqui estivesse o sinal de multiplicação, seria 3 vezes 6, 18. 7 vezes 5, 35. Seria 18 sobre 35avos. Não é o que está aqui. Se aqui fosse uma soma, acabamos de ver como faz a soma. Para somar frações, eu tenho que tirar o MMC dos números que estão embaixo. E o MMC de 7 e 5 era 35, embaixo tinha que ter o 35, então também não é. A subtração, mesma coisa, eu teria que tirar o MMC dos números que estão embaixo e depois usar a regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então também não é. A igualdade, a gente multiplica em cruz quando tem uma igualdade, então ficaria 3 vezes 5, 15. 7 vezes 6, 42. Então, também não é. Então, sobrou a divisão. 3/7 dividido por 6/5. Como que eu faço a divisão? A divisão, ela é feita assim, ó. Mantemos a primeira fração, trocamos a divisão por uma multiplicação. Eu troco o sinal da divisão por da multiplicação. Só que para isso acontecer, eu tenho que inverter a segunda fração. O que é inverter? Quem estava embaixo vai em cima, quem estava em cima vai embaixo. Então, 5/6. E aí, a multiplicação é muito simples. É o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 6, 42. Nossa, professora, não deu o que está aqui, 5/14. Por que não deu? Porque essa fração, ela pode ser simplificada. Como que a gente simplifica a fração? A gente tem que encontrar qual é a tabuada que tem o 15 e o 42. É a tabuada do 3. Esses dois números são divisíveis por 3. 15 dá para dividir por 3, 15 dividido por 3 é 5. E 42 dividido por 3 é 14, tá? Então, o sinal correto é o sinal da divisão. Então, é a letra A, tá? Agora, o número 3. Determine o valor de 0,2 ao quadrado mais 0,16 ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Muito simples. Basta descobrir o que é elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado é fazer o número vezes ele mesmo. Então, eu tenho que pegar 0,2 e multiplicar por ele mesmo, por 0,2. Então, vamos lá, ó, como que fica? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Então, o 4, 0, 0. Só que eu preciso pôr uma vírgula aqui. Como que eu coloco a vírgula? Quantas casinhas tem depois da vírgula? Uma aqui e uma aqui. Então, eu tenho 2 casinhas depois da vírgula, então eu tenho que deixar 2 casinhas depois da vírgula. E agora? Agora vamos multiplicar o 0,16 vezes o 0,16, tá? Vamos lá. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 6 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Mais. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E soma. 6. 9 mais 6, 15. Vai 1. 2, 0, 0. Agora eu tenho que colocar a vírgula. Quantas casinhas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casinhas depois da vírgula. E agora é só somar esses dois valores.
Como que eu somo esses dois valores? Tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então, vai ficar 0, vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 0, 2, 5, 6. Pode completar com 0 para somar e só somar agora. 6, 5, 6, 0, 0. Tá? Então, isso deu 0,0656, que é a letra D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E agora, vamos para o exercício 4. O que diz o exercício 4? Determine a área e o perímetro de um retângulo que possui os lados medindo 3 mais raiz de 2 metros e 2 raiz de 3 metros. Então, olha o que está acontecendo aqui. Temos um retângulo, tá? Um dos lados mede 3 mais raiz de 2 e o outro lado mede 2 raiz de 3. O que acontece num retângulo? Esse lado de baixo é igual a esse lado de cima. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Primeiro, vamos achar o perímetro. O que é achar o perímetro? É somar todos os lados. Então, eu tenho que somar tudo isso daqui. Então, eu tenho que pegar o 3 mais raiz de 2, que é esse lado, somar com 2 vezes 2 raiz de 3, mais o 3 mais raiz de 2, mais 2 raiz de 3. Na hora de somar, pessoal, eu tenho que somar quem é só número com quem é só número, quem tem raiz igual com quem tem raiz igual. Então, quem é só número aqui, que não tem a raiz junto? Porque, por exemplo, aqui ó, é 2 raiz de 3. Esse 2, ele tá junto com a raiz de 3, ele tá acompanhado. Aqui tá dizendo que são 2 raiz de 3, que eu tenho 2 raiz de 3. Então, esse 2 não é um número sozinho, ele pertence a essa raiz quadrada. O que é um número sozinho? Esse 3, ó. Esse 3 está sem raiz e esse 3 está sem raiz. Então, eu somo número sozinho com número sozinho. 3 mais 3, 6. Aí, eu somo quem tem raiz igual com quem tem raiz igual. Ó, aqui eu tenho raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 2. O outro já é a raiz de 3. A raiz de 2 é diferente da raiz de 3. Eu não posso somar junto, tá? Então, quantas raízes de 2 eu tenho? Aqui eu tenho uma raiz de 2 e aqui eu tenho mais uma raiz de 2. Então, eu tenho 2 raízes de 2. E raiz de 3? Quantas raízes de 3 eu tenho? Tenho essa e essa. Então, eu tenho 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4 raiz de 3 metros. Não consigo mexer em mais nada. Essa é a medida do perímetro, tá? Então, ó, tanto a letra A tá dentro, quanto a letra B tá dentro. Agora, eu preciso calcular a área do retângulo. Como que calcula a área do retângulo? Lado vezes lado. Então, para calcular a área do retângulo, eu vou ter que fazer 3 mais raiz de 2, que é a medida desse lado, e multiplicar pela medida desse lado, que é 2 raiz de 3. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar o 3 e vou multiplicar por 2 raiz de 3. Então, 3 vezes 2 raiz de 3, eu faço número vezes número. E raiz vezes raiz. Como esse 3 não tem raiz, então eu vou multiplicar ele só pelo número. E copio a raiz. Então, vai ser 3 vezes 2, 6. Como eu não tenho raiz aqui junto com o 3 para multiplicar com essa raiz de 3, eu só copio a raiz de 3. E a raiz de 2, eu também vou multiplicar por 2 raiz de 3. Números aqui não tem, então eu vou copiar o 2 dessa vez. E vou multiplicar raiz por raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 3, quando é raiz e raiz, é só multiplicar os números que estão dentro. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a nossa área. Então, qual que é a resposta quadrada? Como é a área metros quadrados? É a letra B, que a área é 6 raiz de 3 mais 2 raiz de 6. E o perímetro é 6 mais 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Então, a resposta correta é a letra B.